Valendo! E aí, pessoal, começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior de São Paulo. Estamos aqui para falar hoje, gente, do episódio de cooperativismo. Você já parou para discutir sobre isso? Você sabe o que significa? Você tem noção quanto você usa isso no seu dia a dia? Vamos entender isso agora aqui, no interior, perto, com uma empresa já consolidada no Brasil todo, mas que está chegando aqui devagarinho, tá igual o Mineirinho, cara. Chegando aqui devagarinho e vai fazer barulho com a gente aqui. Então vamos poder entender muito melhor desse negócio. Bom, para você que está assistindo a gente pela primeira vez, eu, Alexandre Aguilar, e o host Gabriel Mendes, estamos aqui para poder trazer tudo que tem de bacana, de legal no empreendedorismo da nossa cidade, da nossa Ribeirão Preto e da nossa região para você. Bom, só contando um pouquinho da nossa história, né, Gabi? Que a gente ouvia muitos podcasts famosos aí. Exato. E aí a gente falou, poxa, por que não? Tem tanta gente boa, tanta coisa legal aqui na nossa cidade, no nosso interior. O nosso interior tá tão pujante e a gente precisa dar evidência para isso. E a gente tem tido papo legal, um melhor do que o outro. Exato. Inclusive, estamos entre os 25% de podcasts mais, como que é? Divulgados? Melhores podcasts do Spotify, tanto em audiência quanto em curtidas. Rapaz, segura os homens, segura os homens. Gente, o que é legal é que a gente traz, diferente do empreendedorismo de palco, a gente está em empreendedorismo de prática para vocês. Então a gente também está aprendendo aqui, então a gente convida vocês para vir nessa jornada de aprendizado. A gente traz temas relevantes para você que é empreendedor, você que quer empreender ou que gosta pelo menos do tema. Então pode ouvir a gente que a gente vai trazer assuntos acessíveis e que vão ajudar no seu dia a dia. Boa, Gabi. Vamos lá. Ronaldo Mazzoni, ele é de Orlândia de origem, 43 anos, tem 15 anos a mais do que eu aqui, né? Que agora que eu tô... Só em cada perna. Gerente regional, ele é pai do João Francisco Filho, marido da Raquel... Murari Mazzoni. Raquel Murari Mazzoni. E aqui tá dando o poder da palavra que vai falar aqui pra gente hoje, explicar muito bem o que é isso. Uma salva de palmas pro Ronaldo. Aê, Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado, Alexandre, Gabriel. Prazer estar aqui contigo, com vocês, aliás, né? Um abraço para todo mundo que estiver assistindo também. É um prazer aqui. Que bom que você tá aqui hoje. Legal. Ronaldo, a gente bateu um puta papo aqui antes de começar, eu achei bem interessante. E eu queria que a gente começasse falando o seguinte: o que é o modelo de cooperativismo? Vamos começar do macro para poder entender o que é esse negócio, para que isso serve, por que tem tantas cooperativas de crédito aqui que esse mercado não se restringe apenas ao crédito. Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente aí. Bacana, vamos falar primeiro de cooperativismo, né? Aí a gente fala depois do crédito, que é um dos ramos, né? O cooperativismo, se você for parar para analisar, no começo, né, da humanidade, os povos, quando eles começaram a se desenvolver, para que eles pudessem sair de um lugar para o outro, quando eles começaram a virar nômades, eles tinham que cooperar um com o outro. Só que isso é muito lá atrás, a gente sabe que eles cooperavam, mas não tinha registro de cooperativas escritas, né? Isso aconteceu efetivamente numa cidade lá na Inglaterra, que chama Rochdale, tá certo? Aonde 14 tecelões ali, por conta da necessidade. Então, vamos assim, uma cooperativa nasce por conta da necessidade extrema de alguma coisa. Seja ela de dinheiro, seja ela de trabalho, seja ela de produto, de alimento. Então, nasce sempre de uma necessidade. Lá em Rochdale, na Inglaterra, alguns tecelões ali, na época, né, quando a guerra industrial começou a se fortalecer muito forte, lá em 1844, as grandes tecelagens dominavam as grandes cidades ali e mandavam tecido para o mundo inteiro. O que aconteceu nessa oportunidade? Os pequenos tecelões se juntaram para poder comprar melhor e para poder ter mais força de venda. Então, isso aí nasceu lá em 1844, a primeira cooperativa documentada. Inclusive, se você for lá na cidade de Rochdale, tem um museu que conta a história do cooperativismo. Então, nasceu da necessidade e foi se desenvolvendo. O primeiro ramo de atividade foi uma cooperativa industrial, onde você tinha ali várias indústrias que produziam tecido, produziam roupas. Aí, com o passar do tempo, os ramos de atividade de cooperativismo foram se desenvolvendo. Então, hoje, no Brasil e no mundo, são vários setores do cooperativismo. Eu, hoje, represento um dos
modelos de cooperativismo, um dos ramos. Que ficou mais famoso, né? O financeiro, eu acho que é mais conhecido, né? Para o grande público, assim. É por conta da necessidade. Só que assim, aí eu vou mostrar para vocês que tem muitas cooperativas que vocês usam todos os dias, Gabriel, e vocês nem imaginam que são cooperativas. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta. Pergunta pra gente aí, qual segmento que tem uma cooperativa gigante que a gente nem sabe? Então vamos lá. Cooperativa de seguro de veículo, de residência, de vida. Vocês conhecem algum? Não, Ixi. não. Prudential? Não, mas não é Não? cooperativa. A Mafre. Mais... Mafre. A Mafre é uma A Mafre é cooperativa cooperativa, cara. Que legal. espanhola. Então ela está no Brasil hoje. A operação do Brasil entendi. ela é Tipo uma empresa, mas lá ela é na uma Espanha empresa. ela é uma cooperativa. é uma cooperativa. Que legal, que legal. Você conhece alguma cooperativa de médico? A Unimed é cooperativa. A Unimed. Ah, Os sim, médicos sim. são cooperados da cooperativa. Eu vi uma vez um TED Talk sobre cooperativismo super legal. E aí falava tipo de um supermercado americano. Você deve até saber, um supermercado gigante, coisa de 3 mil funcionários, uma coisa absurda, assim, que é uma cooperativa também. Mas aqui em Ribeirão a gente tem supermercado que é cooperativa. Ah, Vocês não vão acreditar. Fica lá no centro de Ribeirão, daqui de Ribeirão, né? Perto do Marista. Na esquina. eu sei, um de esquina, na frente do Marista mesmo. Era né? BB-Cop? BB-Cop. Ah, O BB-Cop que é uma legal. cooperativa dos funcionários do Banco do Brasil. Verdade. Só que aí você tem o Coop Ideal, também, que é um outro supermercado de cooperativa. Vocês Cooper conhecem... A Cooper Citrus é uma cooperativa de... ali tem várias. A Cooper Citrus hoje é a maior cooperativa do Brasil, inclusive, que é nossa vizinha aqui de Bebedouro. E lá tem vários ramos de cooperativismo. A Cooper Citrus, eles têm... eles vendem tratores, eles vendem insumos, enfim, é gigante, né? Eles são donos da Trackbel ou não? Não sei te falar se eles são Que donos. legal. Eu acho que eles vendem Trackbel, eu acho que eles não o são Grupo donos. Fischer diz que eles eram, eu não sei quantos copos de suco, eu não lembro a proporção, tá? Mas, por favor, me corrija. Acho que de cada 10 copos de suco no mundo, 6 eram dos caras, ou 4 eram dos Caramba, caras. É uma coisa caramba. absurda. E qual que era a discussão? Só fazendo uma janela. Claro. Eu tenho um grande amigo que é do mercado financeiro, ele trabalha no mercado agro e ele trabalhou para esse grupo. Ele falou assim, Ale, eles começaram a mandar o suco e eles viram que fazia mais sentido tirar a água do suco. Eu mandava muito mais suco, depois eu hidratava lá. Pela logística, né? Puta, faz Aí eu sentido. falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu podia desidratar o produto e hidratar lá, né? Pra que eu transporto água? É. Começaram a mandar daqui de novo o suco inteiro, sem desidratar. Por quê? Porque água é um produto que tá tão caro, tão escasso, que não compensava. Cara, que aqui é mais barata a água. Não. Puta E não é merda. isso. Porque quando a gente pensa água, você acha água potável. Não. É um índice de qualidade que precisa ter, de mineralidade para poder manter a propriedade do produto, que você não consegue encontrar. Caramba. Então os caras voltaram a que fazer legal, isso. Eu falei, que legal. doideira, né? Tem uma Nossa. cooperativa que é especialista nisso aqui em Itápolis, que chama Coagrosol. Só trabalha com laranja e 100% do que eles fazem hoje é exportação. É um orgulho do cooperativismo aqui. A nossa região, inclusive, nós temos belíssimas cooperativas daqui, sabe? Que sempre desenvolveram trabalhos espetaculares, nome? né, cara? Daqui, Coagro? essa de Itápolis É. chama Coagrosol. Que legal. Dei uma olhada depois Legal. no modelo de gestão que esse pessoal faz, sabe? A diretoria trabalha de uma forma Qual é o nome daquela muito cooperativa correta. de café que é de Minas, aqui perto da gente? Cocapec. Não, tem aqui a Cocapec, que é de Franca, e tem a de Guaxupé, que é a Cochupé. Isso, Cochupé, exato, que é gigantesca, né? Hoje, assim, grande parte do mercado cafeeiro do mundo, as referências saem daqui de... Aliás, a nossa região aqui, né? Você pega aqui Ribeirão Preto, Franca, e pega aquele sul de Minas ali, grande parte do café do mundo, as referências são aqui. Eu Que tenho legal. até mandar um abraço. Maurício Palma Rezende, família Palma Rezende de Altinópolis. Eu aprendi a tomar café com eles, cara. Eles têm uma marca de café 6 de janeiro. Aí fui tomar café com eles, a gente tava fazendo um trabalho junto. A hora que chegou o café, eu fui pro açúcar. Faltou ele me dar um murro na boca. Falei, que isso? Ele falou, você não sabe tomar café, você vai estragar o café. Eu falei, como assim, Maurício? Deixa eu tomar o café meu. Ó, Você tá não me sem deu? açúcar, hein, Eu galera? quero tomar do meu jeito. Ele falou assim, você adoça o café porque o café é ruim. O café é bom, você não adoça pra você sentir a doçura da fruta. E é meio doce, né? Quando o café é muito bom, assim. Não, ele chupava tem o coco.
do café. Sério? É, quando ele tá vermelhinho, você joga o grão fora, ele é doce, ele quase que anestesia a sua boca, é gostoso. Caramba, E ele falou, quanto mais café eu consigo colher nesse ponto correto, maior é o grau de doçura. E aí aumenta, porque café, se eu não me engano, é medido por número de defeitos, né? Isso aí. E aí ele foi beneficiado lá e eles conseguiram uma qualidade melhor. E o café dele, se eu não me engano, deu tipo 15, 20% de diferença no valor da saca, porque isso é muito valorizado. Quanto maior a pontuação, o preço da saca é melhor. E descobri um outro legal. absurdo, que o maior exportador de café do mundo não planta um pé. Sério? Quem que você acha que é? Colômbia. Alemanha, cara. Alemanha? Ah, não, mas é que aí eles pegam o café de commodity, manufaturam o café e exportam. E Ou vem- seja, vende. ele tá incrível, ele tá na melhor parte da... Exato. do Só esquema. ganha dinheiro e não É, planta café. Enfim, Mas o melhor aí para uma cooperativa faz esse papel que realmente beneficia o produtor, que de repente em algum sentido consegue exportar para outro mercado, fazer uma logística maior, enfim. É isso aí. Você pega a Cochupé, ela não ajuda o produtor só a vender o café dele. Então, assim, ó, ela ajuda o produtor nos insumos, na compra de insumos. Eles têm agrônomos que ajudam o produtor lá no plantio, no terroir do café, desde a compra de uma muda de café, na produção, enfim. Eles ajudam desde o começo até o final da venda do café. Então, o cooperativismo, quando ele pega para ajudar uma cidade, uma população, Fato. você pode pesquisar o IDH de cidades aonde o cooperativismo ele é muito forte. Vou dar exemplo. Eu já estou no meu 3º sistema cooperativo de crédito. Eu comecei há 10 anos atrás em um dos sistemas, que é o Sicob. Aí depois, 5 anos posterior, o Sicredi me convidou e eu fiquei 5 anos na cooperativa Sicredi aqui em Ribeirão Preto. E agora essa nova cooperativa que está chegando em Ribeirão Preto, Que que é a Cressol, né, de crédito solidário. Muita gente vai começar a ouvir falar, porque a gente está patrocinando. Vocês chegaram a ver que a gente é patrocinador do Botafogo? Que top. Eu vi. E tem um É detalhe: nós somos agora patrocinador do Botafogo e do comercial ao mesmo tempo. Rapaz, Caraca, você que conseguir legal. juntar os dois mundos, isso é bom mesmo, hein? Nós temos um sonho aqui. O Adalberto Batista e o seu Ademir, que são os presidentes ali dos clubes, nós queremos aqui no final do ano fazer um jogo beneficente, um jogo de ida e um de volta, um lá na arena e o outro lá no Campo do Bafo. Que top, cara. Beneficente, mas usando os dois times titulares. Vai legal. depender um pouco de agenda dos clubes e tal. O Botafogo esse ano está participando de Campeonato Paulista, B Copa do Brasileiro, Brasil, né? O B do Brasileiro. Enfim, legal, então nós cara. estamos patrocinando os Puxa dois vida. clubes. Poxa, isso Incrível. é legal. Presta atenção, o cooperativismo não quer dividir ninguém. A gente não quer separar. Se eu entro só no comercial, o que acontece com os cooperados que vão vir movimentar os seus negócios na Cressol e que são comercialinos? O que eles podem pensar? Não é pra mim, porque é do outro time. Não Ah, só quero, tá. Tá patrocinando só o Botafogo, enfim. Isso aí é igual a festa do boi de Parintins. Exatamente. Você dois, já né? viu esse case? Já. Tem o Opa. boi garantido e Caprichoso e garantido. caprichoso e garantido. Vermelho e azul. É uma divisão, cara, igual Corinthians e São Paulo, cara. Você Caramba, que legal. não mistura. A Coca-Cola, cara, fez uma Coca-Cola azul. Para os caras poderem tomar a Coca-Cola deles. Caramba, de Só tanto lá. que eles não tomavam. Só lá. Caramba. Na verdade, o logo, né? O logo da Coca-Cola eles mudaram de vermelho para azul, por conta que um é vermelho e o outro é azul. Caraca, que legal. Que legal. Mas voltando à história do cooperativismo, né? Quando eu comecei a trabalhar no cooperativismo, eu aprendi muito, porque aqui na nossa região, nós temos grandes cabeças do cooperativismo do Brasil. O Sicob, ele nasceu aqui em Minas e nessa nossa região aqui de São Paulo, e grandes expoentes do cooperativismo são daqui da nossa região. Que legal. Nós temos aqui, de Jardinópolis, ele foi presidente do Sicob nível Brasil, que é o Henrique Vilares, daqui de Jardinópolis, um dos grandes expoentes. Isso era legal de trazer, hein, Henrique? Você ouvir a gente, tá convidado. Luta pelo cooperativismo, né? Enfim, Qual que é a cidade dele, você falou? Ele é de Jardinópolis. Jardinópolis. Tem muitos nomes da nossa região aqui, Gabriel, que lutam muito pelo cooperativismo. Porque o cooperativismo de crédito ele é mais recente, né? Mas tem cooperativas aqui da nossa região que são bem antigas, né? Cooperativas de produção. A própria aqui de Franca, Cocapec, se eu não me engano, tem 40 anos. Mas tem cooperativas aqui, Copersucar.
Nossa, verdade, super famoso. Tem até posto aqui na... Não, tem aqui a Coplacana, nós temos a Copercana, que é daqui de Sertãozinho, que são cooperativas bem antigas da nossa região. Legal. Mas eu quero ir lá para o sul do Brasil agora, que é onde começa o cooperativismo no Brasil. Começou lá no sul. É no Brasil. Você lembra que eu comentei que lá em 1844... Sim. E aí eu vou fechar Tecelões. eu vou fechar um raciocínio com vocês. Ó. Lá em 1844 começa a primeira cooperativa, que é a de produção. Aí um padre suíço vem para o Brasil, ele chama Theodor Amistad. Ele vem, na época, ele é católico, para poder catequizar, só que ele já conhecia o modelo do cooperativismo lá da Europa. E aí ele chega no Brasil, em Nova Petrópolis, que é uma cidade que fica ali do lado de Porto Alegre, e eles começam a ver a necessidade. Olha a palavra de novo, necessidade daqueles produtores rurais que tinham ali muita dificuldade, não tinham estrada direito, não conseguiam comprar direito, não conseguiam vender, né? Aí ele fala, ele junta ali os produtores, vamos montar uma cooperativa no Brasil de crédito. Mas para que vai ser essa cooperativa? Para a gente poder apoiar os produtores, porque na época o Banco do Brasil já existia, a Caixa já existia, tá? Só que eles não tinham tanto acesso a crédito. Primeiro porque não tinha tanta linha disponível. Segundo que para esses produtores que ficavam ali mais longe da cidade... Para eles poderem chegar de Nova Petrópolis até Porto Alegre ali... Sim. Até para o banco entender eles, né? A necessidade deles, qual que é o potencial deles, é muito difícil, né? Trava nisso aí que você falou. Nós vamos voltar nisso aí. Porque esse é o grande propósito das cooperativas, que é entender, regionalizar a forma de gestão. Isso é uma das coisas mais importantes do cooperativismo, Gabriel. Aí o padre junta esse pessoal, tá certo? E monta a primeira cooperativa de crédito no Brasil. Hoje ele é uma cooperativa do Sistema Sicredi. Está lá em Nova Petrópolis. Quem estiver assistindo aí quiser ir lá, tem um museu, é super bacana, inclusive, lá em Nova Petrópolis. E aí isso começa a expandir o cooperativismo. Só que até então não tinha operações tão estruturadas como a gente tem hoje, né? Nós temos o Banco da Cressol, nós temos o Banco do Sicob e nós temos o Banco da Sicredi. Mas Ronaldo, mas você não está falando para mim que é cooperativa? Sim, nós somos um sistema financeiro cooperativo, mas nós precisamos de um banco para dar sustentação. Então você pega, cada um tem um número. E o banco é cooperativo também, né? Da mesma forma. Banco cooperativo. Então, a Cressol tem um número, o Sicredi tem um número, a Sicob também tem um número. Aí isso começa a crescer no Brasil. Só que acreditem, na época, em 1950, 1940, na época da guerra, pensa bem, olha, as pessoas que faziam parte de cooperativa são pessoas normalmente mais combativas, mais aguerridas, porque para você juntar pessoas, você tem que ter uma certa influência. Naquela época, quando você era muito influente, as pessoas achavam que você estava tentando fazer motins políticos. Incomodava, né, a liderança. Incomodava. Aí, muitas dessas cooperativas, nessa época, até na época da ditadura militar, ela ficou muito abafada. Certo? Porque tinha uma questão política envolvida nisso aí. E é meio contrário às ideias da ditadura, um ideal meio cooperativo, né? Um ideal que todo mundo tem voz. Então, às vezes, não só pela pessoa ter a liderança, mas pelo ideal que ela acredita disso, de igualdade, isso vai contra uma coisa meio tirânica, assim, meio ditadura, né? Exatamente, Gabriel. Eu disse aqui uma frase para vocês no começo, que o modelo do cooperativismo é a forma socialista mais capitalista que existe. Foi exatamente isso. Modo socialista mais capitalista que existe é o cooperativismo. Por quê? Porque ele busca a igualdade, certo? Ele quer dar o mesmo ponto de partida para você, Alexandre, para você, Gabriel. Porque nós queremos que todos possam progredir. Né? O cooperativismo serve para isso. Nasceu na necessidade para te ajudar. Para ajudar o Alexandre, para ajudar o teu pai, para ajudar os teus pais. Todo mundo, certo? Sim. Só que ele também preserva a liberdade de cada um. Se hoje
nós pegarmos o PIB mundial e dividir pelos 9 bilhões de habitantes, você acha que daqui a um ano, como é que vai estar uma parte da população, como é que vai estar a outra parte da população? Você acha que vai estar todo mundo com o mesmo dinheiro? Nem Ou você acha que vai ter pau. gente que vai ter mais e ter gente que vai estar devendo? Normal. Em vários anos vai estar igual tá hoje. Isso é o Questão de capitalismo. tempo. É uma forma. Sim. Hoje é a forma mais justa de Sim. você olhar o mercado financeiro. Só que o cooperativismo prega essa igualdade. Por isso que incomodava muita gente, que é exatamente isso que você falou. Eu posso dar um exemplo? Claro. Bem trazendo para o dia a dia mesmo. Eu vi isso acontecer com costureiras. Ah, E quando você fala da necessidade, olha só o que moveu. O que moveu foi a necessidade de dividir um aluguel. Porque não fazia sentido. Todas trabalhavam no fundo de casa. Os prestadores de serviço, ou o B2B que precisava procurar ela lá, outra empresa que precisava de um serviço da costureira, às vezes não sabia onde achar, ou aquela mulher era muito pouco para ele. Sim. E aí ela teve a necessidade de ir para um lugar maior para estocar e sair de casa, só que aquele aluguel passava a não fazer sentido, porque ela contava só com a mão de obra dela. Então, por mais que ela produzisse no limite, ainda não fachava a conta. Aí juntou com uma outra costureira, vamos fazer aqui para rachar o aluguel. Essa outra costureira não tinha acesso àquele cliente tinha uma demanda represada, começou a dar para ela também. Aí ela avisou uma outra, tal. Tem Isso uma... aqui em Ribeirão Preto? É. Essa história aconteceu? Tem Você conhece? uma cooperativa que funciona ali. Quem conhece a Quito Junqueira, Sei. tem uma empresa de silk ali muito grande. Aliás, um abraço pro Tem Gustavo, Riber da Silk Ribe ali. Silk. Ribisilk. Atrás deles, cara, tem um galpão de costureira ali. Então, como eu fazia muito uniforme de futebol, gosto muito de bola, aí às vezes os caras me entregavam no último dia e falavam assim, Ali, você não pode ir lá na cooperativa buscar pra mim? Aí eu ia lá, chegava lá, velho, era um mar de costureira. Ah, que legal. E elas se cara. beneficiavam umas com as outras. O que elas começaram a fazer depois disso, dentro desse microecossistema? Elas começaram a se especializar. Ó, o que você vai fazer? Uniforme? Não, uniforme é com a Dilma, com a Rose e com a Rita. O que você vai fazer? Eu vou fazer bordado. É com a Josefa, que eu não sei quem, que eu não sei quem. Meio que tinha... E quem que era a mãe? A mãe era essa daqui de cima, ela nem olhava pra sua cara, não tinha tempo de trabalhar, cara. Era só no overlock aqui. Querendo ou não, elas se organizaram de alguma forma, se beneficiaram mutuamente, trabalhavam em conjunto, diluíam custo fixo e todo mundo melhorou com isso. Um modelo cooperativo. Isso não é bacana? Sim. Imagina se todo mundo pudesse fazer parte de um sistema cooperativo, independente de ser o de crédito, mas de transporte. Né? A gente falava agora há pouco. Aqui, vocês conhecem alguma cooperativa de transporte aqui em Ribeirão? A Ritmo é cooperativa ou não? A Não. de... Coopertaxi. Coopertaxi, verdade, verdade. Provavelmente, 80%, 90% do que você comeu hoje passou na mão de cooperativa. Com certeza. Queijo, Ah, queijo, leite, café. Vai pegando, ó. Arroz, verdade. feijão, salada, óleo. Ou na base do insumo, porque às vezes para esse cara produzir ele não fez o final, não beneficiou. Mas no meio da cadeia teve insumo totalmente da cooperativa. Que legal. Exatamente. Eu te falei daquela cooperativa gigante lá de Goiás, a Comigo. Aham. Também fiquei impressionado com o volume deles de grãos. Eles são maior, não sei se comprador ou vendedor de grãos do estado, cara. E estão em 4 estados. Caramba. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de cerveja, Gabriel? Gosto. E você, Ali? Amo. Vocês sabiam que o maior produtor de malte do Brasil é uma cooperativa? Olha que top. Chama Agrária, é uma cooperativa do Paraná. Puta, eu já vi os sacos dele, branco, escrito Isso. agrário. Que legal. Qual que é aquele verdinho que parece um Lúpulo. pinheirinho? Lúpulo. É esse que quase não consegue produzir aqui, né? Eu vi os estudos que os caras estão conseguindo produzir, mas é bem difícil. Então, a Agrária está tentando produzir lúpulo no Brasil, na Serra da Mantiqueira. Só que não é tão simples assim, porque clima é e bem tal, né? complicado. Não o clima, favorece. enfim. Sim. Então, mas a Agrária é uma cooperativa de alemães que fica no norte do Paraná ali. Hoje é a maior produtora de malte da América Latina. Gigantesco. Ambev, todas as grandes cervejas. E as micros também compram malte da Agrária. Eu gosto da ideia do cooperativismo no sentido de... a gente toca empresas e faz consultoria, já conheceu várias empresas. É muito difícil você conseguir embriagar os funcionários pela sua paixão, assim.
Porque em muitos casos rola aquele, mas eu vou estar trabalhando mais pro meu chefe e tal. A cooperativa, ela por si só já traz o funcionário já se sente motivado, né? Porque parece que ele faz parte do todo, assim. Então ele sente essa diferença, às vezes até no trabalhar, né? Não sei se isso que determina ela crescer mais, enfim, mas parece que a paixão surge mais fácil. Você sente isso também ou... Sinto. Eu vou até pegar o gancho do Gabi e emendar na pergunta dele para você já responder. Eu acho que a gente estava falando sobre alguns pilares aqui do cooperativismo, né? Isso. Aí eu coloquei aqui, qual que seria o propósito? Se você quiser falar do propósito, e aí no final, que o cliente tem um custo percebido menor, mas que esse não é o fim. Na verdade, esse é quase que a consequência, né? Isso. Vamos falar um pouco de propósito, né? Na vida, é assim, olha, se você não tiver propósito na vida, na maioria das coisas que você faz no seu dia a dia, tudo fica difícil de você conquistar. Desde o seu casamento, se você e a tua esposa não entenderem o propósito um do outro, vou dar um exemplo do casamento, hein? Às vezes o marido precisa sair para trabalhar na segunda e voltar na sexta-feira. Se a esposa não entender o propósito disso, certo? Esse casamento não vai dar certo. Às vezes não é só entender, às vezes não concordar com o propósito, né? Ela tem um aí. propósito, eu não quero muito dinheiro, eu quero que a família fique muito unida. E o Sim. marido pensa, não, eu tenho que trabalhar. Então, se o propósito tá descasado, é muito difícil, né? Ela não vai entender o marido também não vai aceitar ela ficar brava. É isso aí. Numa empresa é a mesma coisa, tá? As instituições financeiras bancárias normais, tá? Hoje, nós temos grandes bancos no Brasil, só que hoje nós somos 5. Vocês são muito jovens, né? Você tem quanto, Gabriel? Uns 28? Ai, obrigado, 33. 33. E você, Alê? 39. 39. 39? Como? Olha Tá aí. bem, eu achei que você era mais novo. Mas então você vai lembrar. Aqui em Ribeirão Preto, naquele quadrilátero central ali, que divide, Francisco Junqueira, Independência, 9 e Jerônimo Gonçalves. Perfeito. Há 20 anos atrás, tranquilamente, se tinha uns 20 bancos. 20 diferentes bancos. Sério? Vamos tentar lembrar juntos? Caixa Nacional, Bamerindos, BCN, Bradesco, Nossa Caixa, Nosso BCN, Banco, Itaú, Nossa Caixa. Unibanco, A Caixa era 2, né? Era a nossa Caixa Banco Federal. do Brasil, Caixa Econômica Federal, Safra. Bamerindos, Sudameris, o Safra, Tinha aquele do Comindi. Silvio Santos também, que eu lembro. o Pan-Americano. Então, mas nós já tivemos... Você sabia que nós tivemos banco aqui de Batatais, que a família era de Batatais? Não Banco sabia. Scatena. Olha. Vocês aqui de Ribeirão, Paulinho Scatena, amigo nosso, inclusive, que hoje Legal. trabalha no Cicobi, assessor de marketing do Cicobi. Tive com ele hoje de manhã, inclusive. A família dele, Scatena, fundou um banco. Muito Ele mais vai resetar bancos, muito mais bancos do que tem hoje. E por que você atribui essa diminuição do número de bancos? Então, o que acontece? Os grandes bancos começaram a comprar uns aos outros porque eles queriam dominar o mercado. Sim. Deixa eu só te perguntar, vai colocar Pode. ou pode tirar? Não põe? Não. Já a gente volta com Tá. fone. Os grandes bancos, eles querem dominar o mercado. Se você é dono de um banco, você quer que todo mundo tenha conta com você. É natural isso, Sim. certo? Aí eles começaram a comprar os pequenos bancos, né? Então, olha, o Bradesco na época comprou o BCN, o Itaú comprou O próprio Unibanco, Real, que foi super recente, né? o Banco Real, poxa. Não, e faz sentido para o banco dominar o mercado, porque você tem um ganho de escala muito bom. Você entendendo o mercado, você já chegou com a sua agência em vários lugares, você faz uma análise de crédito melhor, porque tem 2 bancos, 2 análises de crédito, você junta, é uma análise só, né? Então tem uma vantagem essa concentração, não Tem tem? uma vantagem para o banco, mas e para o Isso. mercado? Para o Não. mercado não tem vantagem, Não. porque você fica sem opções. E é aí que as cooperativas de crédito começam a crescer. Ali, Ah, entendi. Você acha que elas surgiram no vácuo dos bancos? Os bancos começaram a se concentrar e aí começou a ficar difícil o crédito, essas outras coisas, aí começou a florescer, né? Porque já devia existir, pode né? volta. Mas aí Isso. começou a florescer as cooperativas financeiras aqui. Vamos um pouquinho de história, ó. Quando o Fernando Collor assumiu a presidência do Brasil, naquela oportunidade ali, eles começaram a conversar bastante sobre cooperativismo, porque fora do Brasil já era uma realidade muito grande. E eles criaram um banco cooperativo que chamava BNCC, Banco Nacional das Cooperativas de Crédito, que é um modelo alemão.
Lá na Alemanha, existe um banco cooperativo só. Aqui no Brasil, nós somos em 3 bancos, que eu falei para vocês, que é Sicoob, Cressol, Sicredi e Sicob. Lá na Alemanha, é um banco apenas, que a gente chama de DGB lá. E o mercado alemão, Gabriel, 80% do mercado financeiro alemão está na mão de cooperativas. Caraca. Caramba. Só que lá, em vez de ter 3 bancos, igual tem no Brasil, só tem um. Uhum. E 3 aí- bancos para cooperativa, só que daí tem várias que se conectam nesses bancos, né? Exatamente. Ah, tá. Na Alemanha só tem um. Aí, na época, o governo começou a criou esse BNCC, só que não deu certo naquela oportunidade, tá certo? Aí, quando não deu certo o BNCC, em 1996, nasce o Banco do Sicredi e nasce o Banco do Sicob, que é o Bancob, depois o Por que Banco eles não Sicredi. nasceram junto? Desculpa você minha pergunta. Porque o BNCC, ele estava dando sustentação para todas as cooperativas de crédito, Perfeito. porque antes as cooperativas de crédito eles tinham conta no Banco do Brasil. Agora você imagina, eu sou uma cooperativa de crédito, você tem conta comigo, mas aí o teu dinheiro não está comigo, está lá na conta do Banco do Brasil. E as taxas você tem que pagar, aí você tem todo um repasse. Não faz Pagava sentido nenhum. para o Banco do Brasil. É. Aí os presidentes, as diretorias das cooperativas começaram a desenvolver o banco cooperativo, que aí nasce em 96 o banco do Sicob, o do Sicredi, o do Cressol. A Cressol é um pouco mais recente, o banco da Cressol. E aí... E desculpa a minha pergunta, por que eles não nasceram juntos? Tipo, por que o Sicob não... A Sicredi que nasceu primeiro, o Sicob ia nascer, falou, não, por que a gente não começa juntos, se o ideal é cooperativo, assim? Você lembra que eu comentei com você que o Sicob nasceu na nossa região e o Sicredi nasceu lá? Então nós temos assim, uma diferença de culturas. E aí eu acho que tinha uma questão de gestão, a gente quer estar mais próximo da Regionalismo, gestão. tinha uma necessidade de Regionalismo. Faz sentido. Os sulistas criaram o Sicredi lá e depois também nasceu a Cressol. E eles são barristas, né? O Banrisul lá é fortíssimo, né? Banrisul, que é um banco estadual, inclusive, né? Uhum. E aí, nessa época, ali em meados da década de 90, os bancos começaram a comprar, a concentrar. Nessa época, as cooperativas de crédito, elas eram assim, era igual aqui em Ribeirão Preto. Vocês se lembram da Conai? Cred Conai? Era uma cooperativa de produtor de leite. Então, só podia abrir conta lá quem produzia leite. E o Certo. laticínio aqui também, quem vazava. Nós temos a Cocred, que é daqui de Sertãozinho, era só produtor de cana-de-açúcar. Aí nós temos o Sicob Cred Citrus, só produtor de leite. Até então, você só podia abrir conta para produtor rural. Perfeito. Mas com o achatamento dos bancos, o próprio governo e o mercado começou a ter necessidade, olha a palavra de novo, necessidade, de ter crédito, de poder ajudar a população, porque estava concentrando só em 5 grandes bancos. Terrível. Perfeito. Quais são esses 5 grandes bancos hoje? Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Nós só Sim. temos esses 5 grandes bancos. Sim. Eles começaram a liberar as cooperativas a trabalhar para todo e qualquer ramo de atividade. Então, hoje, uma cooperativa de crédito, nós da Cressol, nós podemos abrir conta, uma simples conta poupança para tua filha, Sim. né, que está aí com 6 meses. 6 meses de vida, até uma grande empresa trabalhar com exportação, financiar um veículo, ter cartão de crédito internacional, tudo que você puder imaginar e tipo de operação as cooperativas de crédito fazem. Então vamos. Tá? Pode concluir. Não, aí é só para poder fechar e falar a questão do propósito, que é o primeiro pilar. Então, as cooperativas nascem com esse propósito de melhorar a qualidade de vida dos cooperados, através da necessidade, oferece solução financeira para você, Gabriel, para você, Alexandre, para mim, para qualquer pessoa, certo? Então, nasce com um propósito. Uma instituição bancária, Alexandre, qual é o propósito de uma instituição bancária tradicional? Gerar resultado para os acionistas. Como todas as empresas, né? Afinal, Então, mas sem numa ser cooperativa cooperativo. de crédito, Quem são os acionistas? são os cooperados. Então, o resultado da cooperativa é devolvido para o próprio cooperado. E trabalhando na cooperativa, você sente essa diferença também? Tipo, de propósito também? Tipo, te dá mais prazer trabalhar por você saber que o resultado não vai para acionistas e vai para todo mundo que é cooperado? Muito. Eu fiquei 15 anos trabalhando em banco tradicional. Né? Quando eu fui para uma cooperativa de crédito,
primeira coisa que me chamou a atenção é a simplicidade das pessoas. Eu já citei alguns nomes aqui para vocês que são grandes cabeças e são de uma simplicidade. Eles têm vergonha até de falar bom dia para você. Só que hoje nós temos cooperativas aí que começaram com 25 produtores rurais. Eu vou dar um exemplo da própria Cressol. Nasceu dentro de um sindicato rural com 26 produtores rurais. Hoje no Brasil já tem quase 1 milhão de cooperados. Uau. Caramba, que legal. 1 milhão de cooperados. Então, assim, quem podia imaginar Sim. esses aguerridos, esses homens ali que dispuseram tempo das suas famílias para poder começar um projeto de uma cooperativa? Quem podia imaginar que hoje ia ter quase 10 mil funcionários? Hoje a Cressol tem quase 10 mil funcionários no Brasil. Caramba. 800 agências espalhadas pelo Brasil. E 1 milhão de cooperados. Caramba. E você vai conversar com que eles, legal. eles são tão simples, são tão humildes, que às vezes nem te olhar no olho eles te olham. Caramba. Só que assim, olha, pensa em pessoas espetaculares. É esse tipo de gente. E é gente que a gente precisa. Menos conversa, mais ação. Simplicidade e atitude. E é mais achatado a hierarquia? Do tipo, entre você e o presidente, são menos níveis? Você consegue ver essa diferença? Que eu trabalhei no Itaú, né? Sim. E eu lembro que eu contei, eu acho que eram 10 ou 11 níveis entre o meu cargo, que eu terminei como analista, e o presidente. Uhum. Na cooperativa é menor? São menos cargos? É menor. Existem, sim, os cargos. Existe uma hierarquia até para ter uma organização, Sim. mas o acesso, ele é livre. Qualquer colaborador hoje... Primeira coisa, quando alguém entra na Cressol, nós estamos com colaboradores, né, daqui de Ribeirão hoje, lá no Paraná. Quando eles vão fazer a integração, a primeira pessoa que recebe eles lá é o presidente da cooperativa. Que top. O presidente do Brasil inteiro, do chefe dos 10 mil funcionários, recebe o cara quando entra? Sim. Caraca, isso é impossível. Eu nunca imaginava isso. Que legal, exatamente. cara. A Cressol hoje, ela nasceu no Paraná. Ela nasceu numa cidade que chama Dois Vizinhos. Olha isso. Dois Vizinhos é uma cidade de 50 mil habitantes, mas é aquele estilo de cidade do Paraná. Vocês conhecem o Paraná, sul do Brasil? Passando assim. Deve ser um estilo bem sulista. Conheço Curitiba e o pequeno litoral do Paraná, só. Gente, é assim, ó, os alemães, italianos, poloneses, enfim, todos os europeus que vieram para o Brasil, e eles já saíram de lá por conta da guerra. Mas eles saíram de lá, eles tiveram a vontade de sair. Então, a maioria do pessoal que veio para cá, eles tinham um propósito para sair da guerra. Então, eles são muito empreendedores. Você vai lá naquela cidade, sinceramente, não parece Brasil. A cidade de Dois Vizinhos, onde a Cressol nasceu lá, Gabriel, tem 50 mil habitantes. Eu sou de uma cidade de 50 mil habitantes, que é Orlândia, que é uma cidade boa, próspera, mas é impressionante a qualidade de vida dessas pessoas. Se eu te falar que lá a agência bancária não tem segurança, você acredita? Não tem segurança. É verdade. Que legal. Que doideira. Porque é diferente o modelo deles, é diferente o modelo de se trabalhar. Cultura, assim, né? Que legal. E de compartilhar os resultados com a cidade. Então, assim, o sulista ele ensina muito de cooperativismo, porque lá é o seguinte, lá você nasce, você tá ou você tem conta em uma cooperativa, ou a sua mãe trabalha numa cooperativa, ou seu pai trabalha numa cooperativa. Então, eles vivem 100% com Você ia perguntar cooperativa. dos produtos, né? O segundo pilar que ele comentou comigo era o custo. Boa. Eu vou fazer um gancho aqui para a gente trazer a valor presente no seguinte aspecto. A gente falou do cooperativismo. Uhum. Você deu uma dimensão do que é a Cressol, porque pra gente aqui é novidade. Sim. Vocês estão entrando agora em São Paulo. Isso. Então o cara vai pegar, vai olhar e vai falar assim, cara, eu não conheço essa cooperativa. Uhum. Quem são eles? Isso. E você tá falando pra mim, eu tenho 1 milhão de cooperados. Eu tenho 800 agências. Então, na verdade, você tá mais robusto que quem já tá consolidado aqui. A diferença é que vocês, pelo que eu entendi, deixaram por estratégia São Paulo num patamar para entrar em São Paulo quando vocês estivessem mais robustos. E chegou a hora. Isso aí. O que eu quero convencionar para depois a gente chegar nos seus produtos nós, do mercado de consultoria, ou quem está ouvindo a gente aí, você tem alguns momentos para pegar crédito. E geralmente, o mercado quer te dar crédito quando você não precisa. Ele não quer te dar crédito
quando você tem a real necessidade de tomá-lo. Então a gente tem alguns momentos, a gente até discutiu isso esses dias. Porque esse cara, quando você não tem acesso ao crédito por algum motivo, alguma negativação, seja lá o que for, você vai tomar um dinheiro muito caro. Sim. Que provavelmente vai aumentar o seu problema, não vai resolvê-lo. Sim. Então eu acredito que o cooperativismo, ele tenta fazer um papel oposto a isso, ou seja, crescer junto com esse negócio. E acho que para isso vai muito da identificação do empresário, do momento de tomar esse crédito ou para que tomar esse crédito. Então a gente estava discutindo aqui que são situações a seguinte. Se você, de repente, teve uma necessidade de crédito porque o seu caixa não fechou, você tem que entender a origem do seu problema. O porquê que você não está tendo dinheiro na última linha. Que é uma discussão que, seja você olhando internamente para os seus números ou olhando algum tipo de descontrole financeiro, você vai conseguir identificar essa origem para saná-lo. Porque senão você vai tomar esse crédito e provavelmente não vai gerar caixa para pagá-lo. O que é um crédito sadio? Quando você faz um planejamento e fala, poxa, de repente eu preciso expandir. Temos um cliente exatamente nessa situação agora. Vai modelar um modelo de franquias, ele tem 4 lojas, ele quer expandir, precisa montar uma equipe, precisa de dinheiro para poder fazer esse projeto de expansão. Ele tem geração de caixa? Tem. Ele quer usar esse caixa para poder fazer isso? Não. Eu quero usar um caixa de terceiro. Faz sentido? Faz. Então, quanto que eu vou tomar? Então, é um planejamento conjunto. Eu acredito que, nesse sentido, faz todo sentido procurar uma cooperativa. Então, eu não sei que tipo... Em determinado momento da empresa, tem diferentes tipos de produtos que eu acredito que você pode ajudar. Então, eu queria que você falasse um pouco para poder clarear quem está ouvindo a gente, porque cada um está no momento de vida aí da empresa. Show de bola. Isso que você está falando, né? O dinheiro de terceiro, no Brasil a gente tem uma cultura de que você pagar juros é ruim. E não é bem assim. Ó, quando você vai fazer o estudo de viabilidade de qualquer negócio, você colocar dinheiro do dono da empresa dentro da empresa, normalmente ele é bem mais caro do que você pegar dinheiro de terceiro. Então esse é um ponto primordial. E você fazer isso com antecedência... Você consegue explicar por que disso? Porque a gente cansa de falar que não é só o custo de oportunidade também. Mas é o único dinheiro que o cara tem para socorrer na hora que ele precisa, como se fosse uma reserva emergencial. Se ele zerar isso depois, ele não tem também. Perfeito. Esse é o dinheiro. Por que uma empresa existe? Qual que é a finalidade de uma empresa? Vocês que são consultores. Gerar valor para os acionistas. Gerar lucro máximo. Né? Esse é o grande mote de qualquer empresa. Certo? Então é o seguinte, empresas... que aquelas empresas da mão para a boca, sabe aquelas empresas assim, pega o dinheiro, gasta, pega o dinheiro e gasta, pega o dinheiro e gasta. Ou não pega e já gasta. Você vai olhar, às vezes, a empresa fatura 1 milhão por mês. Aí você vai perguntar para o sócio da empresa, nem o carro dele está quitado. Aí você fala, tem alguma coisa de errado nisso? Não, é o modelo dele, certo? Mas quando uma instituição financeira vai olhar, vai fazer uma análise de capacidade de pagamento, vai fazer uma análise do fluxo de caixa da empresa, normalmente dificulta demais o empresário pegar o dinheiro. Certo? Aí você falou o seguinte, vamos tentar explicar isso ali para o nosso, quem está acompanhando. Esse dinheiro que o dono guardou, que a empresa está ali para poder gerar lucro máximo para ele tem que guardar e ele não tem que colocar aqui dentro da empresa, porque é uma reserva de capital. Se amanhã ou depois ele tiver algum problema na empresa, ele sim pode resgatar ali esse dinheiro. Entretanto, as instituições financeiras, sejam elas bancárias ou cooperativas, têm recursos para te atender de forma, Ale, que às vezes as pessoas nem entendem. Por isso que o papel de vocês dois, de consultor, é muito importante. Porque vocês vão ajudar os proprietários de empresas a pensar, a planejar e a executar alguma coisa diferente do trivial, do tradicional. E uma cooperativa de crédito, diferentemente, às vezes, de uma instituição bancária, eu não estou dizendo que tem nada errado, tá? O modelo dos bancos é aquele e fica lá quem quer. Você pode ir lá e encerrar sua conta a hora que você quiser. Fica lá quem quer. O modelo do cooperativismo, ele vai te ajudar a você escolher, Gabriel, a melhor forma, o melhor modelo, com os juros mais adequado, no melhor prazo, na melhor carência. Porque os bancos, eles têm produtos de prateleira. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma empresa de tecelagem. Você precisa pegar um capital de giro de 10 milhões de reais.
Você vai lá no banco para poder pegar esse dinheiro de 10 milhões de reais sem um propósito adequado, ou é para poder pagar uma dívida, ou é para desenvolver um parque fabril diferente, mas não tem um planejamento detalhado disso, você vai pagar juros caros. Com toda certeza. Por quê? Porque o bancão ele vai chegar para você, ele vai te oferecer um produto que é bom para ele. E não que é bom para você. De prateleira que você falou, né? Ele oferece o padrão. Que é o você padrãozão. Foi lá, ele tenta ganhar o máximo. Você foi lá, não reclamou, ele ofereceu, você pegou, tá Acabou. justo. Não tem nada de errado nisso, é o modelo Não. dele. Você pegou porque você quis. Já numa cooperativa de crédito, esse modelo é diferente. Primeiro, nós buscamos ter igualdade entre todos. Então, eu não vou cobrar diferente de você e do outro. Óbvio, existem níveis De tá risco certo? De diferente, risco, beleza. que quem manda nisso é o Banco Central. Tá certo? Existe uma regra bem detalhada disso, que determina o risco de cada cooperado, de cada associado ali. Só que o que o Ale falou, quando você faz isso de forma antecipada, quando você... Olha, sabe uma das coisas mais gostosas que se tem de analisar crédito quando a gente está trabalhando em banco? Quando tem alguma empresa por trás dando suporte. Quando você vai pegar o fluxo de caixa projetado da empresa, quando você tem análise de ROI, quando você vai olhar e está tudo detalhado, quando tem conciliação, sabe? Quando os planos da empresa são realmente bem detalhados. Fazer um jabá, então. Ó, vocês precisam de ajuda, hein, gente? Estamos aqui para isso, porque a jornada do empreendedor é solitária. Então, na verdade, na hora que você for fazer um planejamento, até para esse negócio que você está olhando, nossa, vai dar certo, porque todo mundo que vai montar um negócio só pensa no lado bom, né? É Isso. super otimista. Isso. Ele faz conta? Não. É o fazejamento. Então, a gente precisa fazer esse apoio para não ficar ruim para ninguém, para de repente um negócio sadio não ser estragado por uma má ideia. Só uma pontuação também. O que o Ronaldo falou aqui é que fica mais barato para a pessoa que está pegando o empréstimo se ela tem esses dados. E eu já percebi isso muitas vezes. Então, Boa. se a pessoa tem, igual você falou, ela concilia, ela tem uma DRE, ela tem uma DFC, ela tem tudo organizado. Quando ela vai pegar crédito, seja no banco, seja na cooperativa, o banco vai ver de forma diferente. Vai ver, putz, ó, tá aqui. Pra defender Meu risco... meu risco é menor, porque eu sei que pelo menos essa pessoa tá vendo o que ela tá fazendo. Então, visão de comitê, né? É isso aí. Então, às vezes, as pessoas pensam, putz, mas eu vou gastar para contratar uma empresa para fazer minha DRM, né? Eu tenho mais ou menos quanto eu tenho no banco, mas às vezes fica mais barato para ela depois. Então, na verdade, esse investimento já traz um retorno para ela, né? O nome gastar já está errado. Porque Exato. se você for fazer o seguinte, se você for pegar um capital de giro de R$1 bilhão e você vai pagar uma taxa de 2,5 ao mês, sem nenhum tipo de apoio de um consultor, de um contador, de um controller, se você não tiver um planejamento desse, você vai pagar caro. Agora, se você chegar lá com um planejamento desse todo detalhado, a instituição financeira vai falar o seguinte, não, eu faço para você a 1,80. A diferença do que você vai pagar de 1,80 para 2,5, você paga 10 consultores. Sim, o risco Exato. que você deixa de... Exato. Conta um case legal pra gente, que você falou, cara, eu tenho o maior prazer quando eu pego um negócio desse. Você já deve ter pegado alguns que você fala, olha como nós alavancamos o cara e você sente parte disso, né? Nossa, a gente aqui em Ribeirão Preto, assim, eu participei de vários casos assim interessantes de empresas que deram certo. Eu tenho um caso aqui específico, a gente estava com eles hoje. Que legal. É uma empresa de tecnologia, tá? Daqui de Ribeirão Preto. A gente pode falar o nome aqui? Pode. Pode fazer Eu jabá acho que, até dela. inclusive, os caras têm que... chama Take and Go. Vocês já Bom. ouviram falar? Pão? Take and Go. Não, era Aquelas Ponte to Go, isso que geladeiras, você ia falar. aquelas geladeiras, as geladeiras que vocês estão vendo nos condomínios, aquelas geladeiras inteligentes. Que legal, a gente fez com a Oni, fez um podcast com a Oni, que é quase esse modelo, mas mais de lojas autônomas, assim. Tem a Oni, tem a E-Market, tem a Take and Go Market. também, que é a tecnologia de loja autônoma, né? Que você Isso. abre no QR Code, Perfeito. Bem compra no legal, app. bem legal. E esse é um caso, primeiro, eu conheço assim os proprietários, a hold que está em cima do negócio, né? É espetacular a empresa. A ideia deles é aquele tipo de ideia que a E o gente tanto que pensa cresce assim, rápido o negócio. cara, por que a gente não teve essa ideia? Sabe? E esse- bem organizada a empresa? Poxa vida. Controller, tudo assim? Assim, é óbvio, né? Sempre tem o que melhorar. Não, isso vai ter. Sempre tem o que melhorar. Mas eles... Primeiro, quando você vai conversar com o empresário, tem um médico, um baita cara, que hoje está na operação. O nome dele é Yoshitaka. Todo mundo chama ele de Yoshi. Ele é um dos gestores dessa empresa lá. Largou Médico a gestor é a medicina? primeira vez que eu Caramba, vejo, nunca hein? Não, vi ele também. parou, ele formado aqui na USP, ele parou a medicina.
Caramba. Parou a medicina porque hoje ele só está nesse projeto. Primeira coisa, você vai conversar com um dono de uma empresa dessa, você olha no olho do fundo dele, você vê propósito, você vê verdade. Você sabe o que ele está falando, você pode ter certeza que só se der um erro muito grande ali para não dar certo. Aí, e nós podemos estar junto da empresa, apoiando com recurso de terceiros, né? Que a gente, nós estamos junto com esse pessoal. E o que eles estão desenvolvendo, esse pessoal hoje tem, se eu não me engano, 230 colaboradores aqui em Ribeirão Preto. Uma empresa que nasceu agora de 3, 4 anos. Que legal. A ideia foi do Evandro, que tinha uma revista de restaurantes aqui. Aí o Yoshi entrou. Cara, espetacular. Então isso é bacana da gente ver. Isso gera pra gente propósito. Meu filho, né, o João, que tem 13 anos, se você for perguntar para ele, ele fala assim, o que seu pai faz? Eu falo, meu pai realiza sonho. Olha. Ele fala isso? Fala. Que legal. Fala. Que legal. É um ruivo lindo. Você vendeu bem, hein? Filhão, um beijo pra você, inclusive. Aí. Pra você também, viu, Raquel? Um beijo pra você. Faz a moral, faz a moral. Eu tô dormindo, tem que fazer uma gracinha Ronaldo, lá em casa. Na prática, assim, por que o empresário é melhor ele procurar a Cressol do que ele procurar outro banco? Primeiro vamos começar com uma instituição bancária normal. Beleza, vamos falar um pouquinho então da Cressol, por que tá chegando agora em Ribeirão Os Preto, produtos né? também, né? Sim. Pra galera entender. A Cressol ela vai fazer 30 anos, né? Ela, para chegar no estado de São Paulo, ela teve que tomar algumas decisões, porque para chegar em São Paulo, você precisa de ser muito organizado, você precisa ter tamanho, você tem que ter corpo, você tem que ter estrutura, organização, né? Ela faz toda a parte de governança, tá certo? E aí decide entrar no estado de São Paulo, certo? Escolheu Ribeirão Preto como a primeira cidade do estado de São Paulo para chegar. Caramba. Mas por que escolheu Ribeirão? Por que você acha que escolheu Ribeirão? Ribeirão é uma praça mercado teste, né? Então eu acho que se der certo aqui, vai ser mais fácil você disseminar para o resto. E também a economia aqui é muito forte. O agro, eu falaria do agro também. Esse é um ponto. Outro ponto. O agro é muito forte. Não é só isso, né? Tem o Ribeirão Podcast aqui também, é uma coisa que atrai muito investimento para Ribeirão. Esse é o primeiro ponto. Nós escolhemos chegar em Ribeirão Preto por conta do Ribeirão Preto. Exatamente. Muito bom. Mas você pega Ribeirão, a simplicidade do povo ribeirão pretano é muito bacana. O envolvimento do povo ribeirão pretano. Você sabe tanto que é bom o dia que você sai. Assim, olha, as forças políticas são bacanas. Eu estava com o Nogueira agora esses dias atrás. Não é só o Nogueira, sabe? Os vereadores, você vai nos grupos de comunicação. Hoje a gente anuncia em todos os grupos, né? Nós estamos na Tati, nós estamos na Mega, nós estamos no grupo dos Pisani, nós estamos em outdoor, nós estamos em painéis. Então, é uma recepção fantástica. Só que aí é o seguinte, agronegócio. Ribeirão Preto é a capital do agronegócio. Então, aí a Cressol, olhando, nasceu dentro de um sindicato rural. Sim. Opa, vamos para Ribeirão. A potência do agro, a inteligência do agro está muito em Ribeirão Preto. Vamos para lá. Outra coisa, uma cidade já com quase 1 milhão de habitantes, com 800 mil ali. Só que é o seguinte, logisticamente é privilegiada. Sim. Poxa, cara, a região de Ribeirão é muito boa, né? Porque tem muitas cidades. Fora Ribeirão ter quase 1 milhão, a região tem 4 milhões. Você tem noção o número de passantes em Ribeirão Preto num dia normal? Vamos pensar que eu acho que chega num dia, nos 200 mil. 3 milhões. 3 milhões, cara? De 1 milhão vai pra 3? Ribeirão Preto? Passantes. Caramba. 3 milhões de passantes. É mesmo. Não tô falando que pernoitam. Tá. Mas são 3 milhões de passantes. Você, hoje, tem gargalo hoteleiro aqui. Olha que Cara, se for pensar, eu fiz a conta outro dia, acho que são 9 universidades. Aqui em Ribeirão, né? Tem muito. Um centro de saúde absurdo, cara. Saúde é referência no Brasil inteiro. 4 shoppings. É isso aí. Cara, e outra, a região muito rica. Até fazer uma janela aqui. Um dia a gente fez um outro estudo de caso dos caras. Ficou muito claro pra mim isso quando eu fiz. Eu fiz de restaurante japonês e fiz de loja de mobiliário. Os caras queriam montar, se eu não me engano, era Sertãozinho, a loja de imóveis, e o restaurante japonês queria montar em Ribeirão. Fomos fazer o estudo de viabilidade. Como ela queria pegar o público A, não fazia sentido ela montar em Sertãozinho. Porque a mulher que tinha dinheiro lá não queria comprar lá. Preferia vir pra cá. Ela não queria comprar lá. Eu vi o contrário de Ribeirão com São Paulo também.
Era acho que buffet de casamento. Ele era de Ribeirão e abriu um negócio em São Paulo. E muitas vezes ia ele encontrar o convidado que era de Ribeirão também em São Paulo. Mas porque tinha o ar de ser de São Paulo. Olha né? só, cara. Mas já como faz mudou sentido. bem isso aí, viu, Gabriel? Talvez agora, Nossa, né? Ribeirão hoje, assim, olha, tem alguma coisa que você não encontra em Ribeirão Preto? Difícil. Não, o que você não encontra aqui, você só acha em São Paulo. É impressionante. Por exemplo, aqui, por mais que seja um polo de saúde, tivemos um caso muito, assim, que marcou muito todo mundo. Um abração pro Aldo aí. Então, a menininha, 13 anos, filha dele, teve que fazer um transplante de coração com 13 anos. Então, fomos pro maior centro, que, se eu não me engano, é o HCor, né? Mas também um hospital especializado em coração. Exatamente. Né? Você vê, é o nicho do nicho do nicho. Exato. Que ela foi assistida aqui, mas vimos que o melhor lugar era lá, fomos pra lá, mas é muito raro o que você não acha aqui, que é mais ou menos na linha que você tava falando, corroborei. Mas é o contrário à reprodução humana. A reprodução humana, o pessoal sai de lá e vem para Ribeirão. Isso, Cirurgia Ribeirão plástica. Polo nacional. Também. Mas aí, nessa linha do por que escolher a Cressol, dado essa... E uma coisa que você falou antes, é legal você pontuar, é que é a maior repassadora do BNDES é a Cressol, né? Brasil, Sim. nível Brasil. Você falou por que escolheu Ribeirão, já pode emendar aí. Isso, então, aí a escolhe Ribeirão Preto, sob a minha gestão aqui hoje, é Ribeirão e mais 86 cidades. Pô. Então, esse ano aqui nós já vamos inaugurar, provavelmente. Você tá zica mesmo, mano. Não, de jeito nenhum. Simplicidade e atitude sempre, hein? Boa. Ó, nós estamos indo para Franca, provavelmente agora no primeiro semestre a gente já inaugura Franca. Nossa, Franca é Até o final do ano, Sertãozinho, desculpa, vamos por ordem. Ribeirão, Franca, São Carlos, Araraquara e Sertãozinho, certo? Só que aí nós podemos falar dessas 86 cidades, mas cidades maiores, vai. Barretos, Jaboticabal, Bebedouro, qual mais? Enfim, tem uma infinidade, né? E a maior de todas, né? Que é Orlândia, né? Sim. A É principal. Orlândia faz principal. parte da grande ABCD de Garapava, né? Garapava, você não sabe da ABCD de Não. Garapava? Cidades que compõem Aramina, Buritizal, Canindé e Delta. É a grande ABCD de Garapava. Boa. Você Maior sabe, cidade do mundo e região. você sabe que a Revolução de 32 foi para quem perdesse... ficava com o Igarapava, né, cara? O estado de São Paulo perdeu, ficou com o Igarapava. Aí os mineiros ganhou, ficou com o Delta. Você sabia dessa, não? Caramba, boa. Tem muito amigo lá em Igarapava. Voltando aí. Então tem muita cidade pra gente poder trabalhar nesses próximos... Só em Ribeirão, enquanto tem muito banco fechando. Nos próximos 5 anos, a nossa perspectiva é, dentro de Ribeirão, ter 10 agências da Cressol. Caramba. 10. mano. E eu vou te falar, nós queremos ir para bairro. Nós não queremos só os grandes centros. Nossa primeira agência já está fechada, porque ali é um ponto importante, vai ser na Onde? Eliseu, Independência com Eliseu Guilherme. Tá. Sabe aonde Caramba, que legal. Eu sei onde é. Era o HSBC? túnel? Era o HSBC lá. A gente escolheu ali por uma questão estratégica, porque é o primeiro, é um lugar onde todo mundo conhece. Eu vou conseguir atender agora a Zona Sul, um pouco do centro Vai ser também. na saída do túnel ali, né? Então, exatamente. Vai Na hora ficar- que terminar o túnel, Vai ficar bonito. cara, nós vamos fazer. Inclusive, vocês estão convocados para a inauguração. Ó, que Ó. legal. Vamos. Exato. Vou Com fazer um ao certeza. vivo lá no dia, hein? Boa. É igual o bola do Ticaracatica, quando os caras falam assim, se você Ticaracatica. descurtir, vai morrer. Boa. Se a gente não for, Não tô falando isso, mas justo. Fica a dica aí, cara. Justo, Vocês estão quero viver convocados muitos pra ir lá. anos. Então, assim, a Cressol, ela vai ter uma agência aqui em Ribeirão Preto. E olha que bacana. Nós vamos ter espaço para exposição de obra de arte. A gente vai ter biblioteca lá dentro. Vamos ter espaços de coworking dentro da agência. que legal. Por exemplo, vocês dois, amanhã, se quiserem atender as empresas de vocês, que vocês dão consultoria, eu faço questão de disponibilizar espaços para que vocês possam usar com uma... Pô, nós vamos ter uma cafeteria... estilo. Tô te falando. É espetacular o modelo. Não tem legal. nada a ver com esse modelo de bancão que você está acostumado. Que legal. É um modelo porque é uma cooperativa. Faz sentido. E os bancos, eles Participação. estão tentando mudar. O Vitor Daoni, quando veio aqui, ele falou que o Itaú tá nesse sentido de tentar criar comunidade. Só que veio atrás, porque a cooperativa por si ela já é uma comunidade, né? Então, essa Exatamente. pegada de criação Toma de sua comunidade água aí veio que vai antes. vir uma pergunta que a gente está encaminhando para o fim. E eu queria aí fazer uma pergunta no sentido da contramão, que é criar agências físicas no mercado que está indo para o digital. Tá. Mas, olha, guarda Vai, essa pergunta. Só me responde uma coisa. Quem tá ouvindo a gente, por que ele vai procurar Cressol e não um banco grande? Boa. Necessidade. A primeira coisa é a palavra. Porque, olha, você sabe que cooperativas de crédito, em momentos de crise, ela cresce mais. Porque é o Por quê? seguinte, vou dar um exemplo do Alê,
que tá com muita grana, né, cara? Isso, ele Os tá caras falou, Muito, ele cara, tá com- absurdo. Não tem, eu tô com lordose, que tá tanta com coisa no colchão. Cara, quando igual ele, assim, a hora que ele olha todo dia de manhã no extrato dele, ele fala, pra que eu vou pegar aqui, eu vou ficar me preocupando com uma tarifa de Impressionante. R$114 por O mês. Chain tá me seguindo, pra você ter ideia. Então, ele fala o seguinte, não, deixa ali, passa Sim. boi, passa boiada. Só que amanhã ou depois ele gastou todo o dinheiro dele. Ele vai falar, opa, peraí, R$114 uma tarifa só para eu ter uma conta aqui? Não, eu vou procurar, vou falar com o pessoal. Aí o que eles fazem? Ele vai até o banco, aonde você tem conta. O que acontece? Ele não consegue falar com ninguém. Sim. Ou porque o gerente não atendeu, ou porque mudaram a sua conta, que às vezes era lá na 9 de julho, mudaram para o digital. E você nem ficou sabendo. Sim. Tá acontecendo demais. Demais, vocês não têm noção. Tá? Sim. Aí depois você vai tentar negociar, não consegue. Aí você fala, opa, peraí. Nossa, mas eu tenho um amigo que trabalha na Cressol, o Ronaldo. Vou trocar uma ideia com ele. Aí você procura o Ronaldo disponibiliza uma agência para vocês poderem movimentar. Aí você vai ver que é muito mais justo o preço de você movimentar numa cooperativa. Por quê? Porque é o seguinte, eu não falei para você que o resultado da cooperativa eu vou devolver para o cooperado no ano seguinte? Sim. Então não faz sentido eu cobrar mais caro agora, sendo que depois eu vou ter que te devolver. Sim. Então eu prefiro cobrar Menos. agora, na largada, que seja mais justo, certo? Para que eu possa te ajudar a melhorar a tua qualidade de vida. Porque você tem uma necessidade. Sim. Você Certo? falou isso, mas não ficou claro. Por exemplo, então eu começo a movimentar, no ano seguinte eu recebo um dinheiro só por eu ter feito parte disso, assim? Sim, acredite. Ah, Ó, entendi, vamos lá. cara. Nós estamos aqui hoje, é dia 12. Hoje é 13. Dia 13 de fevereiro. Você abriu conta comigo lá na Cressol. A tua Agora movimentação- vocês sabem quanto tempo demora pro episódio verdade. pro ar. Ele vai sair no Você começo vai acabar de saber. março. É verdade. Sai no começo de março, mas não tem problema. Não tem problema. Ó, é o seguinte. Então, você abriu conta comigo lá no final. Aliás, você movimentou o ano todo. Aham. Essa tua movimentação, ela gera ali, tá certo? Uma participação para que no ano seguinte a cooperativa ela vai pegar o resultado da cooperativa como um todo. Ela vai, vamos dar um número. É. Teve 1 milhão de resultado, a cooperativa como um todo. Perfeito. Ela vai pegar de forma proporcional a tua movimentação e vai te devolver uma parte desse recurso. Porque é o Quando seguinte, diz movimentação é tarifas. O que eu paguei de tarifa, o que eu peguei de empréstimo, tudo. tudo. Perfeito. Dinheiro investido, fez seguro, usou cartão Perfeito. de crédito, tudo que você puder imaginar de forma proporcional no ano seguinte. Por quê? Porque aí fechou o exercício. Sim, faz sentido. Saiu o balanço da cooperativa, saiu o resultado da cooperativa. Porque eu só posso devolver depois que gerou um resultado. Final. Sim. Ele é auditado. Aí a gente faz as assembleias. Esse é um outro diferencial das cooperativas, que tem as assembleias. Aí vem o presidente da cooperativa. Olha isso. O presidente vem aqui. Ele precisa se justificar. Ele vai falar Que o seguinte, legal. fala assim, pessoal, Legal. Porque senão o você resultado tira. da cooperativa ano passado foi 1 milhão. Então é o seguinte, ó, uma parte desse resultado de 1 milhão aqui é estatutário, serve para poder ajudar o desenvolvimento regional das cidades onde nós temos agência. Tem a destinação lá já Uma é pré-definida. estatutário, uma parte é para o crescimento da própria cooperativa. E aí, normalmente, em torno de 40% a 30% fica à disposição da Assembleia. E aí o presidente pergunta, ô Assembleia, o que vocês preferem fazer com esses 300 mil que sobrou aqui da cooperativa? Vocês preferem jogar isso para a cota capital, que é uma conta para você ser sócio, ou você prefere jogar para a conta corrente de vocês? O que vocês acham que acontece normalmente nas Corrente. assembleias? Tá vendo? Você pôde participar da assembleia. Você é convidado a participar. E você escolhe o futuro. Porque nós somos uma sociedade de pessoas. E não uma sociedade de capital. Banco, o Ale, quem tem mais dinheiro manda mais. É um acionista. Sim. Na cooperativa, não. Todos Mas são... uma pessoa ela ganha mais poder de voto? Tipo, se eu movimentei mais, Não. todo mundo tem o mesmo voto. Todo mundo tem um poder de um voto. Ah, que legal. Eu ia perguntar porque eu fiquei na dúvida. Então, se a pessoa for ganhando mais participação, ela pode chegar uma hora e falar, não, agora quem manda sou eu. Não, porque sempre vai ser um voto. Exatamente. Por isso que você falou o lance de um modelo socialista mais capitalista. Porque eu sempre vou ter um voto e o Ale um voto. Exatamente. Eu posso ganhar 10 vezes mais Isso dinheiro aqui é no bom, final quem tem do que o família Ale. grande, né? E abre várias contas, né? Verdade. Isso aí funciona. É bom até pro Brasil. Ó, Boa. achei muito legal a situação da necessidade.
Eu te fiz uma pergunta que eu vou deixar aqui para o fim para a gente encaminhar para o nosso fechamento, que é a situação do digital e da abertura de agências. Tá. Mas eu queria saber, quando você falou de produtos, você tem consórcio? Tem. Quando você falou que você é o maior distribuidor de receita do BNDES, De crédito do BNDES. olha que loucura. Por exemplo, a gente trabalha Mais com... que o Banco do Brasil. Olha isso, cara. Eu não imaginava também. Um gerente amigo meu me procurou e falou assim, Ale, tô com uma linha de crédito aqui do Pronamp. Uhum. Crédito subsidiado com 1 ano de carência, é de um dos bancos aí, e ele falou, poxa, me ajuda a achar alguns clientes. E eu vi quem tinha necessidade, quem estava precisando de crédito, quem fazia sentido, e liguei as duas pontas. Tá. Você teria essa mesma disponibilidade? Claro. Olha, cara. Só vou dar uma dica, hein? Cuidado, que tem muito banco aí dizendo que é recurso de Pronamp e não é, hein? Às vezes é recurso próprio que eles têm ali, né? Porque o banco tem o recurso próprio dele. Sim. Você investe o seu dinheiro lá, você investe aquele dinheirão que você falou para mim lá, e aí a soma desses dinheiros investidos vira recurso próprio Para ele do emprestar. banco. Né? Vai lá para o passivo do banco e entra no caixa para ele poder emprestar. Sim. Isso é recurso livre dele. Tem muito banco aí falando que é dinheiro... Pronamp só para pegar o nome, né? Se aproveitar do nome. Exatamente. E às vezes não é. Mas essa ponte, Ale, a gente faz o tempo todo. Olha que legal, cara. Esse nosso papel de Olha que consultor desconhecimento. o tempo todo. Que legal. E aí você pega Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES. Hoje a Cressol, que em São Paulo ninguém conhece. É o maior repassador de crédito do BNDES. Para que serve o BNDES? Não é para desenvolver a parte social do país? Exato. Exato. Só que tem que ter expertise, porque senão você não consegue passar os projetos lá, cara. Eu fico indignado com isso. Então, aí... Fico indignado. Aí essa expertise, você que está aí atrás, vocês podem procurar o Ale e o Gabriel. É verdade. Não, nós podemos na Cressol ajudar Sim, vocês. sim. Só que assim, precisa de tem muita consultoria. empresa que é especialista em fazer projeto de BNDES. Não, tem exato. 4 negocinhos, então, que eu vou te passar, você fala com os caras. Ô, Ah, Ale, tamo eu acho que a precisando. pergunta, na verdade, pro Ronaldo é o contrário. Existe algum produto de um bancão que vocês não tenham? Boa. Tem algumas cooperativas, eu vou dar um exemplo assim, ó, crédito imobiliário. Porque é o seguinte, o funding, que é a origem do recurso do crédito imobiliário, é a poupança. Certo. Só que os bancos utilizam o dinheiro da poupança para 2 recursos, que é crédito rural e crédito imobiliário. Tá. Quando você tem dinheiro sobrando de poupança e não tem dinheiro e não tem gente para pegar do outro lado o crédito rural, as cooperativas costumam jogar uma parte disso para imobiliário. Só que hoje em dia, o nosso agro, graças a Deus, né, tá aí forte, punjante, mais um ano de recorde de safra o ano passado. Inclusive, é uma das minhas áreas de especialização. Eu estou fazendo um MBA em agronegócio, que é para especializar mais nisso. Na onde? Na GV. Estou fazendo aqui em Ribeirão, na GV. Então, graças a Deus, isso cada vez mais o nosso agro vem... Cara, eu vou falar uma coisa. Todo dia de manhã, se você for avaliar, se você encontrar um produtor rural, para e agradece ele. É verdade. Sabe? O que esses caras fazem pelo Brasil hoje... E outra, hein? Esse pessoal hoje, eles estão aí, ó, acuados. Tem muito produtor rural da nossa região aqui que está acuado de medo do que pode acontecer, isso, daquilo. Então, agradeça. Sabe? Você não sabe a segurança alimentar que o Brasil hoje leva para o planeta. Não é só pro Brasil. A gente é o maior produtor de proteína do mundo, né? A cada um prato a cada 4 pratos que o planeta come, um é do Brasil. Olha que top. Caraca, isso eu não sabia. Caraca, 25%. E eu acho que a gente vai crescer muito, é porque a gente não tem fontes, né? Então a gente depende dos insumos russos para poder produzir fertilizante. Você diz do fertilizante. Mas eu vi, cara, por exemplo, a minha irmã trabalha numa empresa de Uberaba. Renovagro, né? Renovagro. E aí eu vejo as tecnologias que os caras estão fazendo do bio. Então, biodiversidade, biorregulação, que daí o cara depende cada vez menos do nitrogênio, o cara consegue ali... Eles fizeram, até para gerar um case aqui, uma gramínea que você planta, depois você vem, corta ela apodrece. Ela é capaz de jogar mais nitrogênio para dentro para você fazer o próximo plantio do que a nitrogenação. Caramba, do que por adubo mesmo. Cara, Que legal, então eu acho que diferente. essa curva, a gente vai diminuir essa dependência com tecnologia. É que o ponto que você estava falando era isso, né? Então as cooperativas usam todo o crédito de poupança no agro, então elas têm pouco crédito imobiliário.
Isso não é seu seria uma forte. desvantagem para Não, versus não o é. bancão. Perfeito. E um detalhe, assim, ó, quando chega algumas pessoas que falam assim, você tem isso? Eu falo, olha, eu não tenho. Crédito imobiliário eu não tenho, mas o que eu for te propor a fazer, eu vou te fazer bem. Legal. Um outro ponto que as cooperativas fazem muito é a questão do atendimento. Certo. O atendimento de uma cooperativa de crédito, normalmente, ele é muito melhor que um atendimento de um bancão, tá? E- Que é um atendimento humanizado. Né? Da Chega cooperativa. humanizado. Chega lá para você um banco e fala assim, poxa, olha, Entender você sua vai vida, ser- sua necessidade ali. você vai ser meu cliente exclusivo. A origem da palavra exclusiva é do quê? Individualizado, vamos dizer. Não, exclusão. Faz sentido. Faz sentido. Aí ele te exclui. Não, a gente quer, a gente quer humanizar esse atendimento. Acabou comigo agora nessa pergunta aí. Foi boa. Você achou, Gasteira, hein? você achou que você tava Que bica. bonitão, né, por ser exclusivo e tal. Não é? Ó, então, pra gente encerrar aqui, fala pra gente como que é a Cressol no universo digital aí. É que essa é uma desvantagem que eu já vi muita gente falar, não, eu não vou pra cooperativa porque eu acho que é mais devagar, o aplicativo é pior, o site é pior. Fala um pouco pra gente da Cressol no digital. Ó, nós hoje aqui em Ribeirão não temos uma agência ainda, porque nós começamos a reforma agora, então a gente vai inaugurar ali para abril, maio. Mas a equipe já está trabalhando de forma intensa. Tudo que você puder imaginar hoje você faz como assinatura eletrônica. Sim. Primeiro, os nossos gerentes, né? O gerente da agência comanda uma equipe e aí ele pede para um dos gerentes ir visitar vocês nas empresas. Então, é a gente que vai lá, certo? Na tua empresa. Segundo, hoje em dia a maioria dos documentos são todos digitais. Você manda para os gerentes tudo de forma digital. A abertura da conta, você vai assinar tudo de forma digital. Precisou pegar um dinheiro? Assinatura de forma digital. Então, tudo é digital. Gabriel, aplicativo de banco é commodity. Concordo. O banco que não tiver tecnologia para atender não está no mercado. Eu vou te falar, você sabe o que essas pessoas que falou isso para você, que às vezes a questão de cooperativa não tem tanta tecnologia? Não é verdade. 99% dos casos, você sabe o que é isso aí? É aquela pessoa que está acostumado com aquele aplicativo e ele não tem ali a vontade de aprender a mexer num Novo. aplicativo novo. Faz sentido. Até porque quem faz o aplicativo de banco não é o banco, né? Eu conheço a Zup, não sei se você já ouviu falar. Não, Uma já. empresa enorme, cara, muito foda. Uma empresa do Debs, que é de Araguari, puta, eu sou fãzão. E ela fazia aplicativo para todos os bancos, para todos. Aí o Itaú foi lá e comprou ela. Quase 1 bi a transação, não foi divulgado valores, mas eu acho que foi por aí. E aí é isso. Então, a tecnologia do aplicativo do Itaú é feito por uma outra empresa que fazia para todos os bancos. Então, não necessariamente o fato de você não ter uma equipe própria faz você ter um aplicativo pior, né? Então, as cooperativas, elas podem ter chegado depois e correr tão mais rápido que peguem em tecnologia todos os outros bancos, né? Não faz sentido. Sim. E outra coisa, né? Banco tem muito mais recurso. O orçamento você pega de um Itaú para a parte de desenvolvimento tecnológico é astronômico. A parte Uma do cooperativa budget de enorme. crédito. Aí outra coisa, né? Para você aprovar grandes investimentos das cooperativas de crédito, você tem que prestar contas. Porque é cooperado. Convencer muita gente, né? Faz Não é sentido. O, Sim. o banco, quem é dono do banco, fala se vai fazer ou não. Numa cooperativa de crédito, tudo você tem que prestar conta. No ano que vem, naquela assembleia que eu comentei com vocês, que o presidente vai vir aqui em Ribeirão Preto para prestar contas, se tiver um grande investimento desses em tecnologia, nós temos que prestar conta, porque vocês são cooperados. Poxa, que show. Que legal. Bom, gente, acho que ficou bem claro aí. Gostei muito do case, entendi. O cara deu uma aula pra gente aqui da história do cooperativismo. Queria agradecer muito pelo seu tempo, queria agradecer muito pela sua disponibilidade, queria agradecer muito pela clareza das ideias e queria dizer, pessoal, agora vocês têm uma ótima alternativa, ou seja, imagina que você está ouvindo algo que pode te economizar um recurso de longuíssimo prazo ou que pode fomentar os investimentos que você estava pensando que não poderia ser feito, tá?
Então, na verdade, você tem pessoas aqui que podem contar com você. Conta o seu caso aí pra gente nas redes sociais, que a gente pode te apoiar com isso, tá bom? Gabi, considerações finais aí. Eu queria agradecer demais o tempo de você que está ouvindo a gente. A gente tenta selecionar assuntos que sejam muito pertinentes para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que muita gente já pensou sobre cooperativismo, mas nunca ouviu alguém falar. Então a gente trouxe um grande cara para falar aqui para a gente. E eu queria falar dos patrocinadores, começar. O nosso podcast ele é patrocinado por 2 empresas que são nossas. A gente está aceitando mais empresas aí, se você quiser fazer parte, aparecer aqui na TV e a gente contar para os nossos ouvintes mais sobre a sua empresa, entre em contato com a gente. E a primeira empresa que eu queria falar é a Sonar Data Design. A gente falou bastante de consultoria aqui, mas a Sonar ela é especialista em dados. Então ela transforma os dados da sua empresa em informação. A gente fala que é outsourcing. Não tem como de BI. gerir sem dados, né? Exatamente. O que não dá para medir, não dá para gerir. Boa. E o que a gente faz a gente traz para dentro da nossa empresa uma parte de BI que poderia ser feito dentro da sua. Então a gente chama isso de outsourcing de BI. Então você que tem uma equipe própria de BI, você pode fazer isso junto com a gente. E você que não tem nenhuma equipe de BI e começou a ouvir falar sobre BI e quer começar nesse mundo, quer trazer mais dados, mais informação para o seu gestor do dia a dia, para ele tomar decisões mais rápidas, porque no final o BI ele serve para isso, ajudar o gestor a tomar melhores decisões. Então pode procurar a gente, é sonardd de datadesign.com.br. Nas redes sociais, Sonar Power BI. Boa. Vamos aí, Ronaldo. Poxa, suas seu redes contato. sociais aí, da minhas? Cressol. Não, a da Cressol é cressol.com.br. Cressol vem de crédito solidário, tá? Eu queria muito agradecer vocês, né? Esse trabalho que vocês vêm fazendo. Aliás, os podcasts no Brasil, né? Traz tanta liberdade Sim. de conversa, de bate-papo. Sem intermediários, né? Você assiste a hora que você puder, sabe? Isso é fantástico, sabe? Parabéns. Nós vamos estar aqui junto com eles, tá? Aê! Eita, nós! Eu acho que é importante, assim, a Cressol ela precisa fortalecer o nome, ela precisa estar junto com os negócios, né? Vocês 2 empreendedores começando. Ribeirão precisa fortalecer, tem que ter mais podcast, tem que ter mais gente conversando, Ixi, sabe? a gente traz vários aqui. Eu acho o cenário de podcast, ele foi muito disruptivo no Brasil, então ele trouxe uma coisa que é muito gostoso conversar. Então é muito gostoso pra gente estar conversando, só que pra você que tá ouvindo também é um conhecimento muito mais acessível, não é uma aula, não é uma coisa maçante, é uma coisa que você pode ouvir a gente dirigindo, pode ouvir fazendo exercício e vai trazer conhecimento. O nosso não é um entretenimento, que também é legal. O nosso não, a gente traz um conhecimento, né? Então a gente quer que outros podcasts se fortaleçam. Quem quiser montar um podcast, quiser procurar a gente, pode ter certeza que a gente ajuda também. Isso. E aí também falar, né, para as pessoas que estão no ramo financeiro, que já trabalham em instituições, né? A gente conhece bastante gente em Ribeirão, mas assim, a Cressol vai abrir muitas agências. Então você que trabalha aí, procura lá cressol.com.br, vai lá nas plataformas, né, da GUP, cadastra o seu currículo lá também, se tiver interesse pode nos procurar. Depois, acho que ali no descritivo, no pode descritivo, procurar, deixa pode aqui que a gente colocar ali encaminha. também, né? Pode. O site da Cressol, enfim, Sim. é importante. É aquilo que nós falamos, né? Vamos trabalhar o regionalismo, ajudar a cidade, porque quanto mais instituição financeira tiver aqui, Ale e Gabriel, é melhor. É mais gente trabalhando, é mais concorrência, é mais taxa, é mais dinheiro no mercado. O negócio, todo mundo junto, a gente vai cooperando um com o outro, a gente vai desenvolvendo. Essa é a palavra. E aí a gente finaliza com o propósito. Esse é o propósito da cooperativa. Show de bola. Nada mais que isso. Show de bola. Simplicidade e atitude. Boa. E como as pessoas te acham nas redes sociais? O Ronaldo é Ronaldo_Mazone. Ali, Mazone. 2 Es? com 2 Es de zebra ali. É fácil também. Boa. Poxa, e obrigado, cara. Também vocês 2 são um cara simpático, o papo é bom. São Isso seus olhos. Isso é bacana. E você, Ale, qual que é o nosso outro patrocinador? Vocês podem procurar a gente no @consultoria.aguilar e também na @escola de empresário. A gente modela a gestão, somos especialistas na área de cartório também, então a gente pode ajudar vocês nesse sentido. A gente traça o caminho para depois a Sonar vir, depois do desenho de processo, e entender quais dados são importantes para o seu negócio. Porque muitas vezes a gente chega no negócio e pergunta, o que é importante para você olhar? O cara fala o quê? Tudo. Aí você fala, bicho, normal. quem vê tudo não vê nada. Então eu tenho que focar o seu time exatamente aonde ele precisa desenvolver, não em tudo. Então nesse sentido a gente consegue ajudar porque, mais uma vez, a jornada do empreendedor ela é solitária. Então sentar um cara do seu lado que passou por 60 negócios diferentes, a gente vai compor e vamos tentar achar o melhor caminho para você.
E a hora que a gente precisar de dinheiro, nós vamos na Cressol. Beleza, gente? É isso aí. Queria agradecer Valeu. pelo tempo de todo mundo. Curta nosso podcast. Ajuda a gente a monetizar essa bagaça Se inscreva aqui. no canal aqui E embaixo. se você não curtir, seu dedo vai cair, tá bom? Exato. Valeu, moçada. Valeu e Até tchau. mais. Tchau, tchau.